Bom, assim que você acabar de criar a sua conta no Roots, a primeira coisa que a gente aconselha que você faça é você vir na área de assinaturas. Provavelmente você vai estar com o plano de teste, né? 14 dias de teste aqui, para você testar a ferramenta. Posteriormente, depois desse tempo, você pode escolher um plano. A gente tem 3 planos aqui. É mais provável, e a maioria das pessoas escolhe o plano Mega, justamente por ser ilimitado e ter a função principal, que é o WhatsApp com IA. Ou seja, uma inteligência artificial vai entender todo o seu negócio e vai fazer os atendimentos, distribuir as corridas para você, para os seus motoristas. Isso tudo de forma automática. Então, posteriormente, depois de analisar os planos e ver qual que atende o seu negócio melhor, você vem na função de configurações e vai ter que configurar as tarifas e comissões da sua empresa. Isso aqui é lei. Você tem que fazer isso porque, posteriormente, quando ativar uma inteligência artificial para atender, ou até mesmo para você lançar corrida manual, você precisa ter isso salvo como base para que o sistema entenda qual valor você cobra por tarifa e comissão. Então, nesse caso, a gente tem a tarifa e comissão aqui básica, primeira tela. Caso você tenha dúvidas de como que funciona, o que se trata isso aqui, você tem aqui um clique em ver exemplo. Ele vai te explicando como que funciona cada etapa disso aqui. Essa conta que eu estou mostrando para vocês é uma conta teste, então previamente a gente já cadastrou algumas informações a nível de teste. Então aqui, valor base de corrida a gente colocou como 16, como é um valor base bem básico, a gente não colocou o valor por quilômetro, né? Porque a gente pode cobrar por quilômetro, valor por minuto, e aqui a gente cadastrou a comissão como 20%. E aqui, a nível de exemplo, ele te dá uma simulação de corrida, como que funcionaria isso. Posteriormente, depois de preencher a tarifa básica aqui, você pode clicar em salvar. Agora, a gente vai para a parte mais importante, que é tarifas flexíveis. É aqui que todo o sistema pega as informações. Mesma coisa, se você tiver dúvida de como que funciona, clica aqui em dúvidas, ele vai te mostrando o que cada seção significa e como deve ser preenchida. Não sabe como preencher ou não tem ideia, você pode importar um modelo a nível de exemplo. Posteriormente, você tem que editá-lo, né, para a realidade do seu negócio. Você clica em importar modelo, ele vai importar um modelo que justamente é esse que está preenchido agora, a nível de exemplo, para você entender o que significa cada coisa. Então, basicamente, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui em tarifas flexíveis. Você vai criar um perfil para esse modo de regra de configurar o serviço, seja por cidade, período e etc. Eu importei um modelo que esse modelo criou 3 perfis para mim aqui, que é o perfil bairro-bairro. Aí ele explica aqui que é um valor referente à corrida dentro da cidade padrão, ou seja, a cidade da sua empresa, salva por você, que é o administrador, entre bairros da mesma. Ou seja, o valor cobrado nesse perfil é referente quando um cliente solicita uma corrida de bairro a bairro dentro da mesma cidade onde a empresa está alocada. Então, você pode vir aqui e clicar em editar, você vai só criar um perfil. Nesse caso aqui, você vai preencher o nome conforme a realidade do seu negócio. A nível de exemplo, a gente também tem aqui bairro centro, é a mesma coisa do bairro-bairro, porém, ao invés do cliente pedir corrida entre bairro-bairro, é bairro-centro, ou vice-versa, centro-bairro. E a gente também tem aqui a tarifa flexível no perfil de viagens, que é referente a viagens entre a mesma cidade do administrador. E também a gente tem aqui o perfil de viagens, que é basicamente o perfil que é referente a viagens entre a cidade padrão do seu negócio e outra cidade. Ou seja, quando um cliente solicita cotação ou vai querer uma viagem para o motorista pegar ele na casa dele, que é na mesma cidade onde a empresa de você fornece o serviço, e vai levá-lo até outra cidade. E nisso é importante cadastrar esse tipo de perfil também. Se você presta esse tipo de serviço, então cadastra todos os tipos de perfis aqui dentro.
Esses 3 é a nível de exemplo, mas aí a sua realidade é diferente. Você cadastra aqui do jeito que for. Posteriormente, cadastrou os perfis da empresa, ou seja, quais são os serviços que a sua empresa presta. Tem valores diferentes, como por exemplo, nesses 3, bairro centro e viagens. Agora você tem que criar as regras para cada perfil criado. Ou seja, essa regra vai funcionar para esse perfil somente durante o dia, de tal hora a tal hora. O valor base é Y e o valor por quilômetro rodado é X. Então, você vem aqui em nova regra, você vai preencher. Para qual perfil essa regra de tarifa vai funcionar? Você escolhe aqui um perfil que você criou. Nesse caso, de exemplo, bairro. Eu coloco o nome da regra, escolho a cidade, da onde que essa regra vai funcionar e vou preenchendo tudo. Eu vou te mostrar como que foi cadastrada essa regra aqui, do dia, bairro, para a cidade, nesse exemplo, São Lourenço, tipo serviço normal, e aqui você vai ver como que foi cadastrado, tá? Então, perfil bairro, o nome da regra é dia, a nível de exemplo, para a pessoa saber que essa regra vai funcionar durante o dia. A cidade é de São Lourenço, né? Tipo de serviço, preencheu normal, você pode preencher o que você quiser aqui. Período, você seleciona dia, hora de início às 6 da manhã, hora do fim às 19 horas da noite. Então, é o período do dia. Valor base de corrida é R$16. Valor por quilômetro não tem, porque é o tipo de modalidade que a empresa, nesse exemplo, trabalha. Ela não trabalha entre bairro, cobrando por quilômetro rodado apenas o valor base. Valor por minuto também não tem. E aqui a comissão que a empresa cobra de cada corrida para o motorista é 20%. Então, saiu uma corrida para o motorista, ele aceitou, ele tem que te pagar 20% do valor da corrida. Esse é o valor da comissão dessa tarifa bairro, dia. Aí, deixa ativos a marca como ativo e salva. Salvou, ela vai vir para regras aqui. E mesma coisa, bairro, noite. Então, ele criou 2 perfis. Que é o bairro, agora é à noite, começa às 19 e termina às 6 da manhã. O valor base mudou, porque é um período noturno, então essa empresa cobra mais caro o valor base, que é R$20 agora. Porém, continua não cobrando por quilômetro rodado nem por minuto. A comissão continua 20% para a empresa. Um outro exemplo aqui é a questão de viagem. Então, você vê como que foi cadastrado. Ele escolheu o perfil de viagem, criou a regra chamada viagem mesmo, e aqui ele descreveu, entre a cidade padrão cadastrada pelo admin, ou seja, cadastrada por você, lá na outra área, que eu vou voltar para te mostrar, e outra cidade solicitada. É legal que quando seja assim, em viagem, você cadastra desse jeito e não coloca só o nome da cidade aqui, porque quando a inteligência artificial for ver, ela vai entender esse texto aqui, tá? Então você descreve aqui, quando for viagem, como que vai funcionar a sua viagem, na regra da sua empresa, para que a inteligência artificial, quando for atender o cliente, busque essa regra aqui para aplicar o valor correto para ele. Então, que o tipo de serviço é viagem, período qualquer, porque é independente do horário, valor base é R$20, porém, aqui como é viagem, a gente tem por quilômetro rodado, que é 1,20. Então, a cada quilômetro rodado, além do valor base, começando a contar pelo valor base, 1,20 por km rodado. Comissão continua 20% para a empresa, marca ativo e salva. Então aqui a gente, a nível de exemplo, essa empresa já cadastrou todos os perfis e cadastrou as regras para cada perfil. Agora sim, você pode vir pular para a próxima etapa aqui em configurações, que é marca. Você coloca o nome da sua empresa aqui, escolhe a logo da sua empresa, depois salva. Porque no aplicativo do motorista, a logo da sua empresa vai estar lá dentro, a nível de customizar, né? Mostrar para os seus usuários, para os seus motoristas, que aquele aplicativo é a cara da sua empresa. E aqui, caso você precise de suporte da Roots, você vem aqui, vai ter o WhatsApp da gente, como ligar para a gente, enviar um e-mail e o nosso endereço e tudo mais, tá? Então aqui, começando, a gente coloca a tarifa básica, preenche os perfis depois na tarifa flexível, cria as regras para cada perfil. Isso aqui é de extrema importância. Tem dúvida? Clica aqui em dúvidas, ele vai explicar cada etapa para você. Não sabe como preencher? Faz a importação do modelo, que é justamente esse que eu te mostrei. Dando um clique aqui em importar modelo, ele vai auto-preencher aqui, depois você só edita. Ou exclui, depois que entender.
adiciona o nome da sua empresa, a logo. Se precisar de suporte, é só clicar aqui na área de suporte.